Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Eu e Eu Mesmo podcast. Estou muito feliz, saudações alvinegras a todos. Ainda não caiu a ficha de que o Botafogo é campeão da Libertadores. Sinceramente, eu não achava que fosse chegar esse dia, mas chegou. Eu não vou aqui falar sobre o jogo, sobre o que aconteceu, sobre a campanha, porque todo mundo já falou e falou e falou esses últimos dias. Eu choveria no molhado. O que eu gostaria de tratar nesse vídeo é algo que o Botafogo precisa urgentemente capitalizar com relação a esse título e, se Deus quiser, ao título do Brasileirão, quem sabe até do Intercontinental, do Mundial Interclubes esse ano. Vamos tentar conseguir os 3 títulos, mas que seja só o da Libertadores. A partir desse título, o Botafogo precisa se livrar urgentemente de uma pecha, de uma marca, de um rótulo que o acompanha desde sempre, que é o de time simpático. O Botafogo é um clube muito simpático. Ninguém odeia o Botafogo. Ninguém quer mal ao Botafogo. Todo mundo gosta do Botafogo. Não vai torcer necessariamente por ele, mas também não vai querer o mal dele. Por exemplo, eu acredito que a maioria dos brasileiros torceram pelo Botafogo nessa final. Porque é um clube simpático, é o clube do Garrincha, é o clube do Nilton Santos, né? Do Jairzinho, grandes ídolos do passado, aquela coisa toda que não ganha nada, que bate na trave, 2023 arregou, pipocou, amarelou, e aí tá dando a volta por cima, tal, beleza. O Botafogo tem que deixar de ser esse clube simpático. É o que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo. O Botafogo, e por tabela, eu e você, fazendo uma analogia às nossas vidas, temos que deixar de ser simpáticos, dignos de pena. Coitado, o Botafogo nunca ganha. Monta alguns times legais, até joga bem aqui e ali, mas não é campeão. Só consegue ganhar estaduais aqui e ali, e mesmo assim são raros. De vez em quando visita a Série B. Coitado do Botafogo, um sofredor. Tadinho do Botafogo. Aí faz uma analogia. Tadinho de fulano. Não consegue nada. Sonha, sonha, mas não realiza. Tadinho do fulano, coitado. Mais uma vez foi mandado embora do emprego. Não para em lugar nenhum, não para em emprego nenhum, não para em relacionamento nenhum. Nada progride, nada dá certo. Coitado. É um sofredor, é uma sofredora. Então, tanto eu quanto você, se for o caso, tomara que não seja, espero que não seja, quanto o Botafogo, precisamos nos livrar desse rótulo de sermos simpáticos. Mas é uma simpatia negativa. É uma simpatia que faz mal ao clube. E a nós também. Nós não devemos ser dignos de pena de ninguém, principalmente de nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos com esse vitimismo, sentindo pena de nós mesmos. Isso tem que acabar. O Botafogo tem que aproveitar esse momento histórico, e se Deus quiser, os próximos títulos que virão, para se tornar não um clube simpático, mas num clube odiado. E principalmente temido pelos rivais e pelos adversários. Quando um torcedor de outro clube olhar a tabela e ver que o próximo jogo é contra o Botafogo, ele tem que tremer nas bases. Ele tem que ter medo. Tem que torcer para no máximo aí não perder de muito ou empatar. Tomara que o Botafogo não esteja tão bem e a gente arranque o empate. Vamos jogar atrás da linha da bola, vamos tentar um golzinho no contra-ataque e tal. Enfim, para não tomar de muito. Isso é incutir medo
no adversário, nos seus torcedores. É isso. É ter um espírito vencedor, uma aura vencedora, otimista. O Rica Perrone, ele falou outro dia desses uma frase, não sei se é dele ou se de alguém que ele ouviu, que clássico se ganha na padaria, ao comprar pão de manhã. Quando um torcedor encontra com outro, e esse torcedor de um clube otimista já tem certeza de que vai ganhar o seu rival. Esse inconsciente coletivo vai sendo alimentado e isso acaba, de certa forma, influenciando no jogo. Enfim. Então, o que ele quer dizer é que, por exemplo, o Flamengo, seu torcedor é um torcedor bastante otimista sempre, por pior que esteja o clube, ele é sempre otimista, ele é o oposto do botafoguense, e não por acaso o Flamengo é o que é. Não por acaso o Flamengo conquistou o que conquistou ao longo de sua história. Ele é temido e ele é odiado. O Flamengo é o clube mais amado do Brasil e também o mais odiado, tal qual o Corinthians, tal qual o Palmeiras, tal qual o Grêmio, dentre alguns outros. São odiados, são temidos. Por pior que o Grêmio esteja, se você souber que o próximo jogo do seu clube é contra o Grêmio lá, você vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Poxa, Grêmio lá é? Por pior que o Grêmio esteja. Por pior que o Cruzeiro esteja. Qual é o próximo jogo? Cruzeiro lá. O Cruzeiro tá mal, né? Mas é o Cruzeiro, né? Enfim. Historicamente tem um peso, né? Um peso. Então, o Botafogo ele tem que ser temido e passar sim a ser odiado. Tem que deixar de ter essa aura de clube simpático, no mau sentido da palavra, e passar a ser temido e odiado. Isso vai significar mais grandeza, mais vitórias e mais títulos. E o sepultamento definitivo daquele Botafogo derrotista e fracassado que a gente viu nos últimos sei lá quantos anos. Tomara que essa Libertadores não tenha sido por acaso e tomara que seja a primeira de muitas outras conquistas que ainda venham. E por mais que não venham, que o Botafogo sempre esteja ali perto, beliscando, chegando junto, fazendo grandes campanhas, se consolidando como um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Sendo assim, temido. E nós, a mesma coisa, fazendo uma analogia, temos que parar de ter uma atitude derrotista, uma atitude pessimista. Temos que deixar de ser aquela pessoa simpática no mau sentido. Vocês são inteligentes, estão entendendo a metáfora, estão entendendo a analogia. As pessoas têm que temer você. No bom sentido, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, vocês são inteligentes. Como assim? Caramba, quem é o professor de matemática da minha filha? É o Bruno Leal. Caramba, é o Bruno Leal. Não é qualquer um, é o Bruno Leal. Uau, esse é o cara. Por mais até que ele não seja, e eu não sou, mas quem for meu aluno tem que enxergar em mim uma atitude, uma determinação, um modo de agir profissionalmente que passe a ele essa impressão. Esse cara é um vencedor. Esse cara, ele sabe o caminho das pedras. Ele está aqui para me ajudar, para me ensinar matemática, português, enfim. E eu com ele, seguindo os ensinamentos dele, eu vou longe. Agora, se eu passo uma aura botafoguense, fracassada, vitimista, derrotista, vítima digna de pena, mimizenta, o que esse aluno vai esperar de mim? Poxa, tá lá o professor Bruno Leal, é um bom professor, ele até ensina legal, mas poxa, ele é tão fracassado, ele não chega a lugar nenhum, ele não é ninguém, não conseguiu nada, né? Então, não sei por que eu vou segui-lo, por que eu vou acompanhá-lo, já que
ele não foi tão longe na vida, ele não conseguiu nada, ele passa uma imagem tão digna de pena, coitadinho. Então, por que eu vou segui-lo? Por que eu vou consumir aquilo que ele propõe? Por que eu vou comprar um curso dele, ou fazer um preparatório com ele, ou enfim, por que eu vou segui-lo? Se ele exala essa aura tão para baixo, tão fracassada, tão derrotista, tão botafoguense. Então, isso tem que acabar. Você pode ser uma vendedora, um vendedor de cachorro-quente na esquina da sua rua, não tem problema. Seja o melhor, a melhor vendedora de cachorro-quente do seu bairro, que você vai vencer. Tenha mentalidade, tenha postura e tenha essa aura vencedora. Seja temida. Tipo, quem é? Eu vou abrir uma carrocinha de cachorro-quente. Mas quem é que vende cachorro-quente aqui? Ah, é você, fulano de tal. Pô, fulano de tal que tá ali, é. E o cachorro-quente dela é realmente brabo, hein? Caramba, para eu chegar junto eu vou ter que me superar. É nesse sentido que eu estou falando e você entendeu. Seja temido pela concorrência, seja respeitado pelos seus pares. Respeito acima de tudo é algo que o Botafogo não impunha a ninguém, né, que tomara comece agora a virar essa página negra de sua história e comece a impor esse medo, esse respeito, essa autoridade, esse temor por parte dos adversários. E você na sua vida a mesma coisa, eu na minha vida a mesma coisa, sem mimimi, sem vitimismo, sem terceirização de culpa, sem ter pena de si mesmo, sem sentir pena de si mesmo, é apagar esse passado, pegar esse passado e deixar passar, jogar longe na lata do lixo e construir um novo futuro. O Botafogo também tem um problema grave, que por conta da escassez de títulos, né, ele se prende muito ao passado. O Botafogo é um clube muito preso aos anos 50 e 60, com seus grandes nomes, né, de sua história. E não dá, né? Não dá. Não dá para um clube como o Botafogo, que se diz grande, alicerce do futebol brasileiro, ficar preso a jogadores de 80 anos atrás, né? De 40 anos atrás, 50 anos atrás, não. Você está falando aí de Heleno de Freitas. Poxa, mas tem 80 anos. Era outro futebol, era outra realidade. Garrincha, Nilton Santos, tudo bem, eles nos deram 2 Copas do Mundo. Mas, né, tem que deixá-los no panteão de grandes nomes, no Olimpo do clube, tudo bem, ninguém vai tirá-los de lá. Mas temos que ter uma mentalidade, né, voltar ao futuro e as próximas gerações. Vão ficar falando do Garrincha até quando? Inclusive, hoje em dia, essas novas gerações, os Enzos, têm cada vez mais diminuído a importância do Garrincha na história do nosso futebol. Há tantas e tantas listas de grandes jogadores de todos os tempos e o Garrincha cada vez menos lembrado ou colocado em posições muito inferiores a que ele merece, né? A que ele faz jus. Porque os Enzos não cada vez menos, né, têm acesso à história e à memória do Garrincha. O Garrincha nos deu 2 Copas do Mundo. Existe aquela máxima que o Maradona ganhou sozinho em 86, que o Romário ganhou sozinho em 94. O Garrincha ganhou sozinho em 62 e também em 58. É só você assistir aos jogos, não confie em mim. No YouTube você pode assistir a íntegra aos jogos de 58. A tática do Brasil em 58 era bola no Garrincha e ver o que ele faz. Pegue a semifinal, pegue a final, principalmente, que o Brasil sai perdendo para a Suécia de 1-0. O Brasil, o jogo todo era bola no Garrincha e ver o que ele consegue fazer. Ele conseguiu 2 assistências no primeiro tempo, o Brasil virou o jogo com o Vavá. Então o Brasil deve 58 também a ele. Ele não fez gol na final, mas foi absolutamente decisivo.
Se ele não estivesse em campo, o Brasil talvez não virasse aquele jogo. Como antes também, o Brasil jogou em função dele. E olha que ele começou no banco, hein? Incrivelmente, começou no banco. Eu sempre falo que o Brasil nunca teve técnico, né? O Brasil nunca teve treinador. Por isso que o Brasil é penta. O Brasil é penta porque nunca teve treinador. Se tivesse treinador, era Deca. Né? Como é que você pode ter o Garrincha na seleção e colocá-lo no banco? Numa época que não havia substituições, né? Você não poderia substituir. O cara começava no banco e não entrava, né? Isso é incrível. Como é que alguém é, cogita levar o Garrincha para uma Copa do Mundo e não escalá-lo, né? E o menino Rei também começou no banco, né? Aí o Brasil empata lá no começo da Copa do Mundo, pressão grande, por parte até dos próprios jogadores. E aí o treinador lá, o gordinho lá, né? Vicente Fiola, se não estou enganado, finalmente escala o Garrincha. E o menino Rei, o príncipe lá, que viraria rei. E aí a tática é a bola no Garrincha e ver o que acontece. E o que aconteceu? O Brasil campeão do mundo em 58. Em 62 nem precisa falar, fartamente documentado, que ele nos deu uma Copa do Mundo. Então, para mim, na minha modesta opinião, o maior jogador em Copas do Mundo da história se chama Garrincha. O maior jogador na história das Copas do Mundo é o Garrincha, na minha opinião. E razões, né, óbvias. Ele foi absolutamente essencial em duas conquistas de Copa do Mundo. E tentam diminuí-lo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um clube que vive em função dele, né? Da imagem dele até hoje. Isso não pode existir. Aí não, né? É igual a Hungria. A Hungria vive do Puskás até hoje. O que a Hungria produziu depois do Puskás? Nada, praticamente. Nada, praticamente. Então não pode, né? Não pode. Então o Botafogo precisa ter o Garrincha, o Nilton Santos, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Gerson, enfim, num Olimpo, ok, ninguém vai tirá-los de lá, mas tem que enxergar o futuro. Peraí, eu não quero viver do Garrincha para sempre. Quem é o próximo Garrincha? Quem é o próximo Túlio Maravilha? Quem é o próximo Sérgio Manuel, Donizete, Pantera? Quem é o próximo Marinho Chagas, que não chegou a ser campeão, mas foi importante? Alemão, na década de 80, também não foi campeão, mas foi um cara importante. Josimar, entre tantos e tantos outros que eu poderia citar. Quem são os próximos? O Botafogo não pode ter no século XXI como ídolos Louco Abreu e Jefferson. Talvez o Dodô. Não pode ter como ídolos dois caras em 24 anos de século. Um quarto de século o Botafogo ter dois ídolos. Não pode, isso tem que mudar. E acredito que está mudando e vai mudar. E o Botafogo vai parar de estar ligado ao passado. E você também tem que ficar atento a essa prisão ao passado. Pare de ficar preso àquilo que te acorrenta. Pode até ser uma boa memória, pode até ser uma boa conquista, um bom momento, mas não fique preso a ele para sempre. Está na hora de novos bons momentos. E se for um mau momento ao qual você está preso, está na hora de você escrever uma nova história, escrever novas páginas desse livro da sua vida, se libertar desses grilhões que te prendem ao passado e olhar para frente. Deixe o passado para trás, que é o lugar dele. O passado tem um lugar, que é o passado. Deixe-o para lá. Não se prenda a uma memória boa que você não quer deixar ir. E principalmente a memórias ruins, a coisas ruins, a situações ruins que te acorrentam, que te prendem, que te diminuem e que fazem você ter pena de você mesma, que fazem você ter pena de si próprio, que fazem você ser como o Botafogo foi, simpático aos outros. Simpático, um clube que todo mundo admira, que todo mundo gosta, que é inofensivo aos seus rivais.
Quanto mais simpático é o clube, mais inofensivo aos rivais ele é. Então pare com isso. Não seja mais inofensiva. No bom sentido da palavra, você é inteligente e você está me entendendo. Não seja mais essa pessoa inofensiva. Seja uma pessoa que seja notada, que seja temida, que seja admirada. Não por um passado distante. Não por ser digna de pena, mas por ser vitoriosa e vencedora como você é. Como eu sou e como o Botafogo será. É o que eu tenho a dizer para vocês. Um abraço.